Olá, meus amigos, bom dia. E hoje no programa Fatos TV eu queria iniciar o programa de uma forma um pouco diferente do que eu tenho feito das outras vezes. Eu queria começar agradecendo a Deus. Afinal de contas, né, a gente tem que agradecer porque tantos no dia de hoje não tiveram a oportunidade de ter um dia, né, de acordar. E eu queria agradecer ao meu bom Deus, né, por eu estar aqui, tendo essa oportunidade de poder estar falando contigo toda quarta-feira às 9h15 da manhã aqui na NGT. E o programa de hoje, eu não sei se você percebeu, né? Eu comecei falando bem baixinho, é porque eu já estou preocupado com algo que já está assim, tirando meu sono. Ontem, terça-feira, o Instituto que mede, né, a intensidade das chuvas aqui no Rio de Janeiro colocou a região serrana novamente em alerta total. Quando eu vi que houve essa preocupação em poder avisar a população quanto aos perigos da chuva, eu me lembrei de 2 anos atrás, aquela tragédia que foi considerada o maior desastre ecológico da história do Rio de Janeiro. 506 pessoas perderam vidas. Dizem por aí que o número é muito maior do que esse. Afinal de contas, isso foi a quantidade de vidas contabilizada. Naquela região, a população toda, ela lembra de pessoas que desapareceram. Eu não tive presente lá, alguns amigos meus, bombeiros, que tiveram nessa operação, contaram assim coisas chocantes para mim. Haviam comunidades ali que foram totalmente, 100% tomadas, quando aqueles morros, né, desceram abaixo, foram tomando bairros e bairros. Alguns chegam a dizer que há milhares de mortos. Alguns chegam a dizer que há milhares de mortos debaixo daquela lama. E aí, quando a meteorologia ela traz esse alerta para aquela população, já há dentro de nós uma dor imensa. Afinal de contas, eu acredito que aquilo ali, mesmo sendo alertado, eu fico me colocando no lugar daquele morador daquela região, onde construiu a casa no local, e ali ele pôde, ao finalizar a sua construção, pôde colocar móveis e ali criar seus filhos. E aí a meteorologia diz o seguinte: fique em alerta. Eu vou me colocar no lugar deles. Eu não tendo para onde ir, o que eu irei fazer? Eu vou continuar dentro de casa, torcendo para que nada de mal me aconteça. Gente, eu acho isso extremamente assustador, porque a mídia de uma forma geral, os noticiários de uma forma geral, durante tanto tempo vem alertando, e acredito até que alguns órgãos, né, do município também têm alertado essa população, mas ninguém vive de alerta. Precisamos de ações. Por que há 2 anos atrás, quando aconteceu aquela tragédia, eles já não pensaram na possibilidade disso acontecer de novo? Até porque antes da tragédia de 2011, houve outras, não com essa quantidade de mortes. Nem tantas pessoas foram ceifadas desta maneira. Este ano, no mês de março desse ano, houve morte naquela região. Houve morte num número bem menor. Houve mortes com os mesmos problemas. Eles previnem aqueles moradores, aquela população, dos perigos da enchente e ficam aguardando a enchente chegar. Aí sabe o que acontece? No dia seguinte, nós da imprensa, nós que trabalhamos com a preocupação de manter você informado, temos que noticiar mais uma tragédia. E eu queria aqui fazer um apelo desesperador para as nossas autoridades, para aqueles que têm a responsabilidade de poder fazer com que o nosso país tenha uma melhor qualidade de vida, né? Aquele povo que está lá já tem uma estima tão baixa, moram às vezes em locais que eles nem gostariam de morar. E aí eu faço somente esse questionamento: por que não resolver o problema em vez de ficar alertando? Por que não construir em outros locais moradias a ponto de, quando chegar no período em que nós estamos vivendo, essas pessoas não sejam atingidas? Eu digo para você o seguinte, que está em casa, eu não tenho dúvida nenhuma, quem já esteve na região serrana, Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, sabe do que eu estou falando.
Nós, quando passamos com os carros subindo, a gente percebe casas que nós ficamos pensando como conseguiram construir naquele local. Isso é notório, todos percebem. Eu acho que não precisa ser muito profissional para isso não, mas porque as nossas autoridades, elas simplesmente, elas não se posicionam, constroem moradias em outros locais e vem bem antes, em época de sol, em época que dá para você subir, descer o morro sem escorregar, sem sujar o pé na lama, e pega aquele povo ali, remaneja para um local digno, seguro, onde ele pode dar continuidade na educação dos seus filhos, onde ele pode dar continuidade à vida normal que ele tem de ir e vir ao trabalho. Vai aqui o meu protesto, não contra Deus, porque o sol nasce para todos e a chuva nasce para todos, mas vai aqui o meu protesto para a nossa, vamos assim dizer, as nossas autoridades que têm responsabilidade com isso e só lembram disso depois da tragédia. Nós vamos para os comerciais e já já a gente volta. Antes era muito difícil, tinha tiroteio, tinha que sair correndo, aí tinha que se jogar no chão, não tinha como levar para a escola. A gente não ia colocar a criança em risco para descer. A Tásia conheceu de perto o Rio que vivia com medo e sem esperança. Hoje está bem melhor. A palavra que se resume é liberdade. As crianças podem brincar, podem sair. Agora é possível ser feliz no Tabajara. Com as UPPs, o Tabajaras e outras 230 comunidades, hoje tem paz, liberdade e confiança no futuro. É uma nova realidade. Antes da pacificação, eu não investiria da maneira que eu investi. Esse estabelecimento antes era uma birosca, nós possuímos hoje um CNPJ, o público aumentou. É um sonho que se realiza a cada dia. Marcelo e Tásia viveram o Rio antes da pacificação e sabem que agora a realidade é outra. Priorizar a segurança faz parte do esforço do governo para a gente viver num Rio de Janeiro melhor. E o trabalho não terminou. Olá, meus amigos, aqui de volta, né? Durante o intervalo, meu coração ficou muito apreensivo, né? Como eu falei com vocês há pouco instante, essa questão das chuvas, né? Que preocupa muito, principalmente aqui na região serrana. Eu vou falar sobre um outro assunto que também abrange, sempre vou falar sobre isso, a questão que envolve você que está em casa, né? A minha preocupação é com você que está em casa. Não sou candidato a nada não tenho pretensão nenhuma de voto não, mas é você que está em casa, eu fico muito preocupado. E tem um assunto que está rodando aí, eu posso afirmar para vocês que mais de um mês está rodando na nossa cidade, é a questão das contratações de médicos. A lei do Mais Médicos, sancionado pela presidente da República, Dilma Rousseff. Eu queria mandar um recado para nossas autoridades, queria mandar um recado para as pessoas que estão muito preocupadas de todos os dias estar falando sobre esse assunto. A gente vê essa discussão em torno de quantos caras vão ganhar, a gente vê a discussão de que maneira esses camaradas vão trabalhar. Eu quero mandar um recado para vocês aí, as autoridades do nosso país. Se liga no que eu vou falar, não interessa isso. O que interessa é que precisamos de médicos. Continuam muitas pessoas morrendo muito antes de ter algum tipo de atendimento. Continua pessoas sofrendo nos leitos dos hospitais, em corredores, sem ter atendimento. Frequentemente eu recebo ligações, a nossa assessoria de comunicação do programa Fatos constantemente tem recebido mensagens de pessoas que ficam nos corredores dos hospitais durante muitos dias, somente com paliativos e não são atendidas de forma decente.
Não estamos nem um pouco preocupados quem serão os médicos que vão estar atuando nos hospitais desse país. Estamos preocupados sim em ter médicos. Há necessidade sim das pessoas serem tratadas com dignidade. Há necessidade sim, muitas dessas pessoas acarretam tantos outros problemas porque tem um problema de saúde. Nessa que tem problema de saúde, sabe o que acontece? Muitos destes deixam de ir trabalhar. E aí, porque está no leito do hospital tantos dias, não tem arrecadação para sua família, e aí falta o leite, falta pagar a conta, é tantos problemas que acarretam quando alguma pessoa fica durante tantos dias dentro do hospital, que nós precisamos rápido, urgente, é de médicos, e não importa de onde eles são. Esse é o meu recado para vocês, governantes do nosso país. A Câmara dos Deputados está querendo sancionar a lei das biografias. Esse é um assunto que mede muitos interesses e eu nem vou me aprofundar nesse tema não. Até porque alguns acham isso muito bacana, alguns artistas são a favor e outros são contra. Vai aqui uma sugestão minha. Deve-se entrar num acordo, né, junto aos órgãos, sindicato dos artistas, da seguinte maneira. Eu percebo que, por exemplo, clipe musical, normalmente os clipes musicais, quando são produzidos pela própria gravadora ou pelo artista, eles colocam lá, clipe oficial. Eles montam uma marca registrada a ponto de saber que aquele ali é dos próprios autores, dos próprios produtores daquela arte. E vai a minha sugestão para as biografias. Olhando para o lado daqueles que querem ter seu nome divulgado nas redes sociais, na internet, ele simplesmente fica feliz por saber que várias pessoas estão divulgando a sua imagem, ainda que algumas dentro de ponto de vista até um pouco diferente. Entendo também aquele que se incomoda porque muitos fatos relatados nas biografias às vezes não condiz com a realidade. E aí eu finalizo dizendo para você o seguinte: a minha sugestão é que se crie, né, algo que seja oficial, autorizado pelo artista, né, pelo autor. Bem, e a outra parte das biografias, para quem não tem essa preocupação, também tem que deixar com que a sua imagem seja divulgada por aí. Essa é a minha sugestão. O programa Fatos TV está se encerrando, 15 minutos passa muito rápido, eu gostaria de ficar muito mais tempo aqui com vocês, mas não tem problema, né? Quarta-feira que vem estarei aqui, você estará aí e estaremos juntos novamente. Até quarta-feira que vem, assim, claro, se for da vontade de Deus. Tenha um bom dia.